Literatura em movimento. Rapaz, tem um livro super legal sendo lançado, livro Narrativas de uma Memória em Chamas. A nossa querida Nathalie Assunção vai conversar com a gente. Nathalie é comunicadora e artista, doutoranda em estudos contemporâneos das artes, mestra em artes cênicas, especialista em jornalismo e crítica cultural e graduada em comunicação social, radialismo e TV. Nathalie, boa noite! Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Tudo bem, né? Tudo certinho, você? Poxa, mas que legal. Tudo tranquilo, tudo em paz. E trazendo você aqui pra gente conversar sobre narrativas de uma memória em chamas. Que legal, né, Nathalie? É o primeiro ou não? É o primeiro. O primeiro. É o primeiro. Cadê? Mostra ele aí novamente, por favor. Boa. Afasta um pouquinho. Afasta só um pouquinho. Isso, maravilha. Para quem está acompanhando aqui pelo Zoom. Maravilha, parabéns. Nathalie, eu lendo o teu currículo aqui, eu pensei, acho que de vez em quando você descansa, de vez em quando você dorme, né? Haja trabalho, né? Então, as pessoas falam isso pra mim, mas assim, eu não consigo parar. Poxa, mas legal. Do que se trata o Narrativas de uma Memória em Chamas, Nathalie? Então, como eu falei, eu não consigo parar, né? Eu tenho esse projeto, que tem o mesmo nome do livro, que é um projeto documental. Eu parto do tema liberdade e aprisionamento no cotidiano das mulheres. Sim. E aí, o que é que eu fiz? Eu conversei com 11 mulheres de realidade socioeconômica e cultural diferentes. Sim. E aí, a partir dessa conversa com elas, eu fiz um ensaio fotográfico, Espelhos, que a gente já fez 2 exposições, uma em Olinda e uma no Recife. Uhum. Um filme, Narrativas, que também teve sessão presencial e algumas sessões online. Legal. Um monólogo, ainda escrevo para elas, Sim. que eu tô como atriz, e aí tem direção de Ana Alice Protia e Hilda Torres, Uhum. que a gente também lançou perto do ápice, né, da pandemia, então teve essa suspensão, a gente ressignificou, depois voltou, Sim. vai estar no Janeiro de Grandes Espetáculos, Uhum. e por fim chega o livro, que é sobre esse tema que eu falei, sobre essa conversa com essas 11 mulheres, mas também sobre a feitura desses 4 trabalhos. Só que, né, a linguagem é poética, é afetiva, é como uma conversa mesmo, é uma proposta de como se a gente estivesse tomando um café. Sim. Enquanto, né, eu estou lendo e eu estou escrevendo e você está lendo. Uhum. Falando sobre esses processos. Poxa, muito legal. Nathalie, eu queria que você falasse, você citou aí o período da pandemia, eu acho que deve ter atrapalhado um bocado as suas produções, né? Rapaz, foi tenso. Imagino. Teve imagino. aquele primeiro impacto, né, que Sim. todo mundo, enfim, passou por isso, Uhum. de ficar naquele desespero assim, meu Deus, será que vamos, né, produzir novamente? Será que não? Principalmente porque um dos braços que eu trabalho é teatro, né? Sim. É a arte da cena, é a arte da presença. Então, isso me afetou profundamente. Uhum. E aí, depois de um certo período, começou também aquela evolução interna, né, de se eu não fizer, eu também vou morrer. E aí eu comecei a produzir várias coisas online, viu? Várias coisas, assim, vários filmes curtas, aí rolaram também produções a partir da Aldir Blanc, espécie de espetáculos, né, experimentos online, rolou um bocado de coisa. Poxa, Nathalie, gente, eu vou falar novamente aqui, ó, graduada em Comunicação Social, Radialismo e TV. Aliás, a Nathalie ainda está na TV Jornal, trabalhando na TV, né, Nathalie? Nesse momento, eu estou especificamente com o quadro Bora uma Pastinha, Sim, que vai ao ar no Por Aqui, que é, enfim, sobre palpites, sim, né, sim. de futebol. Com o nosso querido João Vitor, né? Junto com o João. Exato. Poxa, que legal. Radialismo e TV, jornalismo e crítica cultural, artes cênicas, é mestra e doutoranda em estudos contemporâneos das artes. Vou começar por aqui. Como é que anda esse doutorado? Menina, esse doutorado tá babado, viu? Porque eu comecei justamente no ano mais intenso da pandemia. Então, eu confesso para você que não tá assim, tá engateando. Mas então, ele resulta, na verdade, vou ter que voltar só um pouquinho, tá? À vontade. Por
era um projeto que já existia, certo? Sim, Ele já sim, estava em concepção, já era pensado nessas 4 frentes. E sim. aí eu levei para o mestrado. Porque Uhum. eu pensei, né? Já vou fazer esses 4 trabalhos, vamos levar para o mestrado também para poder verticalizar. Sim, E aí, a partir desse trabalho com narrativas, eu já comecei a ficar muito mexida com outra questão, que é o tempo e a memória na perspectiva da mulher acima dos 60 anos. sim. E aí, esse movimento cíclico que permeia o Narrativas de uma Memória em Chamas, ele foi se tornando mais espiralar, sabe? Uhum. E agora eu estou num outro processo que eu resolvi levar para o doutorado, para continuar essa verticalização, que é esse tema que eu falei. Conversei com 9 mulheres sobre essas temáticas, todas acima de 60 anos. E aí, a partir disso, eu pretendo desenvolver o filme, né? Eu já conversei com as mulheres, já gravei. Sim. Um outro espetáculo, um outro ensaio e um outro livro. Espetacular. Uma estrutura semelhante, mas a feitura é diferente. Espetacular. Antes do início do doutorado, óbvio, você já tinha mestrado em artes cênicas. Você chegou a ensinar ou pretende ir para a sala de aula também? Ou você vai centrar mesmo nas artes, Nathalie? Ensinei, viu? Ensinei. Eu Ah, lecionei um tempo numa faculdade. uhum, E, eventualmente, até nesse processo pandêmico online, eu ministrei algumas oficinas também. sei, E sei. aí é uma área que eu gostei desse flerte com a educação, assim, eu acho bem interessante. Isso é Porque a muito gente está legal. sempre em contato com, enfim, com pessoas que estão, né, nessa sede de trocar. É verdade. Em nosso país, eu acho que você vai concordar, é difícil você trabalhar somente com a arte sem ir para a sala de aula e, óbvio, você viver disso, que seria o interessante para cada artista. Ou, no seu caso, você já consegue viver só de arte, Nathalie? Então, a gente tá num período até mais difícil, né, de conseguir fazer isso. Aham. Não vivo exclusivamente de arte, se você não considerar a comunicação a arte. Sim, sim. Pois é. No meu caso, eu É. considero. Então, assim, até porque esses trabalhos e essas formações e esse trânsito, né, entre diferentes lugares e diferentes mídias, apesar de poder parecer assim para algumas pessoas que são coisas díspares, tá tudo interligado. Eu não consigo separar uma atuação da outra, sabe? Sim, Não consigo sim. não trazer, por exemplo, para a cena, enquanto atriz, o meu pensamento de audiovisual. Uhum. Não consigo desprender tudo. E aí, na minha comunicação, por exemplo, quando eu atuo como comunicadora, eu não consigo desprender do humano que eu desenvolvo no teatro, Sim, entende? Tá tudo de sim. mão dada. Então, assim, eu não trabalho exclusivamente com arte, se você não considerar a comunicação arte. Narrativas de uma memória em chamas, depois dele pronto, posto no mundo, lançado, né? Soube que o lançamento foi pipoco, pipoco. Como é que está hoje quando você olha para a sua obra, para esse seu primeiro livro, Nathalie? Olha, eu estou bem feliz, viu? Estou bem Hum, feliz. Eu acho que é importante dizer também que esse trabalho foi feito com o selo editorial Mirada, ah, porque realmente foi uma galera que, enfim, me ajudou a realmente materializar, né, o que eu sim. tinha pensado, o que eu tinha proposto. Modéstia à parte, o livro está bem bonito, está Uhum. bem legal, assim, porque aqui no Zoom dá para vocês terem uma noção, sabe? Mas É, tem, é, tem, legal. enfim, parte das fotografias do ensaio estão aqui. Ele é todo. Ele foi pensado de uma forma muito, muito delicada, muito afetuosa. O Uhum. design dele é de Nathan Ferreira. E aí eu estou bem contente, viu, com o lançamento, com o resultado. Espero que venham mais, né? Isso é bom. Me fale sobre o Mirada, fale um pouco mais sobre o Mirada. Então, é um selo local, assim, que trabalha majoritariamente com autoras mulheres. Quem Uhum. tiver interesse é @miradajanela no Instagram, Sim, que tenta justamente, que procura, é, como é que eu posso dizer, disseminar, né, sim. ampliar, Uhum. digamos assim, as vozes de muitas escritoras novas e algumas já consagradas também. Poxa, muito bom. É bem legal, é bem bonito o trabalho delas. Poxa, legal. E no momento em que está muito, continua, aliás, e deve continuar a questão do empoderamento da mulher, de ocupar esse espaço,
tem uma luta gigante pela frente. Ainda ontem eu estava vendo, você sabe que eu trabalho no meio do futebol, e vi uma cena essa semana que foi terrível, né? Uma jornalista, acho que do ESPN, né? E aí ela fazendo uma matéria sobre futebol e do nada o cara vem e taca um beijo na bochecha dela, quer dizer, assim, do nada, sem permissão. Ele acabou sendo preso, foi detido. Quer dizer, isso continua sendo uma luta na vida das mulheres, né, Nathalie? Infelizmente, sim, né? E em todos os campos, todas as áreas, até naquelas que você acha que, enfim, não aconteceria, como, Sim, sei lá, sim. política, Uhum. artes, isso, infelizmente, continua sendo uma realidade. É. Mas acho também que a partir do momento que a gente está conseguindo, né, falar, se colocar e buscar modificar mais ainda esse quadro, a gente consegue lançar mais luz também sobre o assunto, né? No cotidiano, não só nesses trabalhos artísticos, mas no nosso cotidiano mesmo. Nathalie, me fale sobre referências. Puxa vida, acho que é para todo canto da arte que você se virar, a Nathalie tá ali, um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. Quem que você coloca como bandeiras, como referências na sua arte, no seu aprendizado e naquilo que você ensina também, Nathalie? Rapaz, uma grande referência que eu tenho é Eduardo Coutinho, que é um Hum, documentarista, né, uhum, brasileiro. sim, Infelizmente já faleceu, uhum, mas que eu indico fortemente que vocês vejam todos os filmes que puderem dele e leiam as coisas dele. É, Petra Costa também, que é outra documentarista. sim, Eliane Brum, que uhum, enfim, ela faz tudo também, né? uhum, É documentarista, romancista, jornalista. Ela é uma referência, uma das principais, assim. A Moldova, acho que no cinema a Almodóvar, Moldova é uma referência sim, muito, muito grande para mim. sim. E mais um monte de coisa, assim. Poxa, mas muito Se eu legal. ficar, se tu deixar, eu vou ficar falando aqui várias coisas, Mas várias não tem pessoas. problema, pode falar à vontade, pode falar à vontade. Eu queria que você falasse Tem agora. uma. Ah, Desculpa, vou sim, lançar só duas aqui do teatro, que eu acho que é importante falar algumas referências do teatro também. sim, Especificamente o espetáculo BR Trans, hum, de um grupo chamado As Travestidas, que é de sim, Silvério Pereira. uhum, E eu acho que é uma referência muito boa ao grupo Carmim, de Natal. Também Carmim. é bem bacana, assim, bem, bem legal. Eles têm um trabalho muito bonito. Muito legal. Agora nos fale sobre os próximos passos de Nathalie. Quais as próximas inquietações? Fique à Bom, vontade. vai rolar um dos filmes, vai estar no Cine PE desse Hum, ano. ah, Mais na frente eu devo falar sobre isso, boa. com data e tudo direitinho, que é o Contos de Amor e Crime, que é um filme baseado em textos de Marcelino Freire. Você vê Uhum, que, como eu falei, estou sempre ligando, né, as coisas. Marcelino Freire também é uma grande referência para sim, mim. olha aí. Olha Em aí. janeiro, como eu citei, a gente vai estar com um monólogo, ainda escrevo para elas, no Janeiro de Grandes Espetáculos. Uhum, E, paralelamente, um pouquinho antes de falar com você, eu estava terminando as transcrições dessas gravações que eu fiz com essas 9 mulheres, para poder me sim, encaminhar para a edição do filme, que puxa chama vida. Contornos do Tempo. Então, Legal. assim, o próximo passo de uma nova obra, digamos assim, deve ser, acredito, se tudo der certo, Uhum. esse filme. Aliás, deixa eu trazer aqui a tua impressão sobre as personagens, né? Sobre as 11 mulheres. Depois do trabalho todo pronto, o último que você falou foi justamente o livro. Elas tiveram acesso? Você teve um recall? Teve uma resposta delas? Do livro, eu ainda estou em processo de entregar todos para Sim, todas. sim. Que algumas estão viajando, enfim. Hum, Mas o filme eu consegui fazer uma exibição, a primeira exibição que foi presencial, ah, quase todas estavam lá, que outras beleza. viram depois online e tal, mas assim, Sim. foi um momento bem importante para mim, Ah, porque um dos principais pontos, né, de quem trabalha com documentário é justamente como lidar com esse personagem, né? Com hum, essa pessoa que uhum, tá ali, que é a vida dela que ela cede para você. E sim. realmente essas mulheres abriram questões muito íntimas, assim, muito íntimas mesmo. Puxa Então eu vida. estava bem apreensiva, né? Digamos assim, bem ansiosa, apreensiva não Sim, ansiosa para saber sim. como é que ia ser para elas. E foi um retorno incrível, foi muito bom. A gente teve um bate-papo no dia, todas elas participaram, trouxeram um pouco das perspectivas delas também.
E mesma coisa no espetáculo. Antes, né, da gente suspender a temporada por causa da pandemia, elas conseguiram ver também sessões diferentes. E aí era muito engraçado, porque você está ali fazendo o espetáculo e olhando para aquela pessoa, que você está dizendo as palavras daquela pessoa, né? Sim, justamente. Era muito. Teve até um dia que a diretora estava lá, uma senhora, Marisa, que Sim. ela é uma das personagens, e aí no final a diretora fez assim: olha, uma das diretoras, não consegui te acompanhar muito bem, porque eu só conseguia olhar para Marisa na plateia, porque toda vez que era parte da história dela, ela chamava a outra menina, a outra senhora do lado dela e dizia: olha, a minha, é a minha. Eita, puxa vida. Olha aí. Mas que legal. Nathalie Assunção, obrigado de coração, Nathalie. Muito sucesso na tua Obrigada a carreira. vocês. Quando tiver coisa Obrigada. nova, tiver lançamento, traga pra gente aqui, Nathalie. Trago sim. Deixa eu dizer só uma última coisa. Quem tiver interesse em adquirir, entre À em contato vontade. comigo. Pode ser até pelo Instagram mesmo, @Memória em Chamas. Certo? @Memórias em Chamas, né? Memória no No singular, singular. Memória Ah, em Chamas. Memória em Certo? Chamas. Gente, vamos lá, vamos lá. Vamos encher a caixa da Obrigada pelo Nathalie. convite. Valeu. Abração, sucesso, Valeu, Nathalie. galera. Olha aí. Beijo, valeu. Beijão. Nathalie Assunção com a gente aqui no programa Movimento Cultural, lançando seu livro Narrativa de uma Memória em Chamas.